Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Escola de Oficiais. E eu estou aqui com Daniel Faião e Mauro Faião mais uma vez. E eu sou o Cleiton Alves, que você já me conhece de tanto tempo. E sim, hoje estou diferente mais uma vez, de barba, carequinha e vamos seguindo. E Iron Maiden. E Iron Maiden hoje. E hoje o tema é descumprimento de medidas protetivas. Então vamos conversar sobre isso, que eu sei que é algo muito pertinente. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite. Boa madrugada já? Quase. Descumprimento de medidas protetivas. Esse tema também traz mais uma das atribuições do oficial de justiça, cumprimento de medidas de afastamento do agressor do lar, intimação acerca das medidas protetivas, e é sobre esse tema delicado, como você falou, que a gente vai bater um papo sobre isso. E eu preparei aqui um resumão para deixar aqui na tela. Editor, ajuda a gente, para a turma sacar do que a gente vai falar hoje. E eu prometo que eu não vou ficar lendo tudo isso, mas é um guia para você saber se esse assunto é interessante para você ou não. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre como lidar com o descumprimento da ordem durante uma diligência. Chegou lá na hora, deu ruim, o réu não lhe atende, não acata a sua determinação, o que você faz? Quais são as medidas protetivas? E a gente não vai discutir sobre cada uma delas, mas elencar aqui rapidamente. Orientações para a vítima sobre um eventual descumprimento da ordem pelo agressor. O oficial de justiça, além de transmitir a informação, também pode servir ou atuar como Estado orientando a vítima. Por que não? Prazos para que o oficial cumpra os mandados. Nós devemos fazer apenas a intimação do réu ou o efetivo afastamento do lar? Isso aí é uma interrogação para vários colegas no trabalho. Sobre o direito de visita aos filhos, já que o agressor pode ser afastado do lar, como fica a relação sobre os filhos? Enfim, é sobre esse rol aí de itens que a gente vai conversar hoje. Certo. Mauro, muito boa noite também. Belíssima noite, quase madrugada. Quase madrugada. Sabemos que esse é um tema delicado, já falei isso, o Daniel também reforçou. Gostaria primeiramente de saber sua opinião a respeito disso, para a gente poder contextualizar um pouco mais esse tema. Vamos lá, a gente já discutiu um pouco sobre esse tema, mas a gente falou sobre vários aspectos. Hoje a gente quer focar um pouquinho no descumprimento da medida protetiva. E eu diria que existem dois pontos bem relevantes hoje, que é o que acontece no nosso cenário. Primeiro é que medida protetiva de urgência, obviamente que são matérias de urgência. Isso já foi regulamentado pelo CNJ. Em 2020, em meio à pandemia, ele trouxe um ato específico para os oficiais de justiça, onde ele trata que o cumprimento de medidas para o agressor deve ser cumprido, deve ser realizado em 48 horas pelo oficial de justiça, a partir do recebimento do mandado. E aí, tanto a emissão do mandado deve ser imediata, a resolução traz que, uma vez que nós tenhamos a decisão, a expedição do mandado deve ser imediata, isso é bem natural que seja, e o oficial vai ter 48 horas para diligenciar. Isso traz uma certa dificuldade, porque a quantidade de mandados é muito grande. Sim. Porém, nós devemos priorizar essas medidas protetivas, principalmente quando a gente fala de afastamento do lar, já que é algo tão gravoso, uma medida tão excepcional e que envolve a integridade física, principalmente da mulher. E o outro aspecto, que é bem importante, é o que o Daniel já comentou, é a gente conseguir diferenciar quando eu tenho uma ordem de afastamento, uma ordem coercitiva, e quando a minha ordem é de mera intimação. Eu vou chamar de mera aqui, porque a gente costuma falar que comunicação é um ato mais simples, mais direto, mais rápido. E a gente fica nesse dilema. E agora? Eu devo efetivamente afastar do lar? Ou eu devo fazer tão somente a intimação do réu? Dá um aviso, né? Tome cuidado. Um aviso formal judicial. Cumpra essa ordem imediatamente. E a questão que a gente vai discutir um pouquinho poxa, se eu tenho uma ordem de intimação para que aquilo seja cumprido imediatamente, eu devo fiscalizar o cumprimento? Se o descumprimento dessa medida, que é imediata, acontece, eu não estou diante de um crime, de um flagrante descumprimento de medida protetiva, que é trazido lá na Lei da Maria da Penha. Então, o oficial de justiça, como um agente público, como um cumpridor da ordem judicial e um garantidor da própria ordem judicial, não deve tomar alguma providência? Até onde vai o dever do oficial de justiça?
de fazer essa fiscalização, de comunicar ao juiz ou de até mesmo fazer a prisão em flagrante com apoio da força pública, claro. Então essa operacionalização, esses deveres, a gente não tem na legislação. E muito raramente a gente tem regulamentação interna, que mesmo nós não temos. Então eu diria que esses são os dois principais pontos que a gente tem hoje de polêmica. Primeiro, o prazo, que é bem curto e a gente tem que observar. E segundo, como operacionalizar isso aí em um caso de descumprimento, claro. Você falando isso, já me vem à mente a frase que você sempre solta aqui nos podcasts, a falta de padronização. Eu falo muito isso. Né? Você fala isso, já me vem na cabeça já. Deixa eu dar uma dica aqui pra galera, porque é comum a gente ter várias perguntas quando o assunto se torna um pouco mais polêmico assim, mas eu quero falar com a turma que o nosso canal aqui no YouTube é um canal que conversa com os oficiais de justiça, que merecem a sua curtida, o seu like. Mas eu também quero dizer para vocês que nós somos funcionários públicos e por isso nós não podemos prestar consultoria jurídica. Nós somos proibidos de prestar consultoria jurídica. Então, muitas pessoas perguntam para a gente, a sociedade pergunta para a gente, olha, eu estou com um problema no meu carro, tem ordem de busca e apreensão, como que eu devo fazer? Ou então, poxa, estou com um processo aqui de pensão alimentícia em relação ao meu filho, como é que funciona? Ordem de despejo, muita coisa assim em relação à sociedade. Então, nós não podemos prestar esse tipo de consultoria aqui no nosso canal. A dica é procure um advogado, procure a Defensoria Pública e especialmente aqui sobre esse assunto, que é descumprimento de medida protetiva, você também pode procurar o Juizado da Violência Doméstica, tá bom? Então fica essa dica para a gente discutir aqui no nosso canal, aqui embaixo, perguntas, respostas, sobre procedimentos do oficial de justiça, sobre legislação, sobre dicas em relação ao cumprimento de mandados e as dificuldades do dia a dia. É isso que eu queria falar para a galera. Sim, o que a gente pode falar muito é sobre o procedimento, como o oficial de justiça deve se portar, como a sociedade deve se portar durante as diligências. Mas em relação aos direitos mesmo, os direitos no caso concreto, aí a gente esbarra numa proibição. Certo. Uma coisa que a gente sempre costuma dizer aqui, costuma conversar, porque o oficial de justiça tem muitas histórias, porque já passaram por muitas situações, e aí eu já pergunto para vocês, dentro desse tema que a gente está conversando hoje, um dos nossos muitos podcasts aqui do YouTube, vocês têm alguma história que vocês já passaram por alguma situação dessa? De descumprimento ou algo parecido, ou a mercê disso? Cara, aqui no nosso estado, em Alagoas, os mandados eles não saem com uma ordem de afastamento do agressor do lar. Certo. Em geral, é mandado de intimação acerca das medidas protetivas. Que a gente comunica ao agressor, né, que ele deve se afastar imediatamente do lar. E o que é esse imediatamente? É agora? É dentro de 24 horas? É enquanto eu estou falando com ele? Então não tem uma resposta, né, redigida em lei para isso. O que a gente tem é a prática. Imediatamente é muito rápido. Né? Tem alguma definição legal em relação ao que é o imediato? Não há grandes discussões sobre isso, porque, como a gente sempre fala, né, Cleito, falta padronização. E o termo imediatamente, eu acredito que a gente deve interpretar na sua literalidade. Imediatamente é imediatamente. E aí fica aquela polêmica. Eu faço cumprir a ordem, comunico o juiz, mas enfim, o imediato, ao meu ver, é na hora da diligência. Certo. Então, respondendo a tua pergunta sobre a história, eu estava num plantão, normal para todo oficial de justiça, recebi lá o mandado. Por coincidência, eu recebi um mandado de intimação do agressor e um outro mandado de intimação da vítima, mesmo assunto, mesmo processo. E aqui em Alagoas a gente tem uma coisa que eu notei que começou a acontecer, isso é muito bom. Como as audiências, os inquéritos, tudo acontece e o processo é tudo muito rápido, as informações que vêm no mandado são muito precisas, recentes. Ao ponto de ter tido uma audiência nessa semana, no dia seguinte o juiz tomou a decisão e veio o telefone que foi entregue semana passada. Enfim, isso tem sido fácil para a comunicação eletrônica. Então recebi os dois mandados. Obviamente fui primeiro falar com a vítima, né, que era para intimar sobre as medidas protetivas em relação ao agressor. Falei com ela, perguntei para ela como é o comportamento, o telefone do cara, se ele ainda está morando com ela. Ela confirmou tudo para mim. Ele ainda está morando aqui comigo, inclusive ele vai chegar em casa daqui a pouco. Isso é tudo muito recente? Qual foi a forma de agressão? Eu entrei só num pequeno detalhe, porque é uma outra dificuldade que a gente tem. A gente não tem tempo de analisar o processo, de ler todos eles, porque... Afinal, é tudo muito rápido. Mandados, tudo muito rápido, tem que acontecer rápido. Enfim, então eu falei, bom, confirmo o telefone dele, etc. Eu liguei para ele.
Eis que ele chega naquele momento em casa e encontra ela, comigo no telefone. E eu, acabei de falar com a sua esposa, aconteceu assim, 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 assim. E isso precisa acontecer. Meu Deus, quando? Agora. Ela já está ciente, eu já tinha orientado ela, né? Se ele descumprir, se acontecer qualquer coisa em relação a essa ordem, ele descumprir ou lhe agredir, qualquer coisa nesse sentido. Enfim, fiz a orientação dela e falei, o senhor precisa sair agora. Só que eu estava por telefone, não tinha como fiscalizar. Sim. O que eu consegui falar para ela foi, eu te ligo em instantes, falei para ele também, olha, eu vou ligar para ela daqui a poucos minutos e ela vai me dizer se o senhor está saindo, se ficou para tomar um café, se está arrumando suas coisas, se organizar. Isso era de madrugada, não era coisa fácil de se fazer. Uhum. Desculpe, não era de madrugada, mas era por volta de 9 horas da noite. Sim. Não era de madrugada não, mas eu ainda estava falando com ele. O fato é que cerca de uns 30 minutos depois ela me respondeu no WhatsApp. Muito obrigado, ele já saiu, ele já foi embora, disse que vem buscar as coisas dele depois. Eu falei, negativo, ele não, terceiros. Sim. Expliquei melhor para ela. E qual é o ponto dessa questão? É uma história simples, mas eu resolvi muito rápido porque eu pude resolver por meio eletrônico. Hoje, o nosso tribunal, provavelmente alguns outros, nosso tribunal não, o juizado, ele determinou que não fosse mais feita esse tipo de comunicação por meio eletrônico, que fosse presencialmente, para proteger um pouco melhor o processo, né? Visto que, não sei se alguns colegas têm algum procedimento que não deixam claro a forma de que foi feita a comunicação. O fato é que o juizado começou a ter alguns problemas em relação a esse tipo de comunicado à distância, e aí o juiz determinou que essas comunicações passassem a ser feitas de modo presencial, que o modo eletrônico pudesse acontecer apenas para marcar a data e hora da diligência presencial. Eu particularmente achei isso um pouco estranho, mas eu apostaria que isso é fruto de outras más diligências. Entendi. Eu não sei se eu apostaria, mas eu penso que isso é fruto de outras más diligências, que não explica na certidão o procedimento, não verifica, não certifica que está conversando com a pessoa certa, informa no processo, ao ponto do processo ficar frágil e o juiz determinar que agora todos os mandados de intimação fossem feitos presencialmente e não por meio remoto. Mas isso é uma coisa que passou a acontecer aqui no Tribunal de Alagoas. Né? Os demais tribunais, tomara que a maioria autorize esse tipo de intimação por meio remoto, eletrônico, que é muito mais rápido, muito mais prático aos colegas, tomara que entreguem bons resultados no processo, justamente para que não aconteça nos outros tribunais o que está acontecendo aqui conosco. Então deixa eu ver se eu entendi. Quando você fez essa comunicação, né, a respeito do afastamento, ainda podia utilizar o meio eletrônico e agora não pode mais. Eu estou falando de uma regra interna do Tribunal de Justiça de Alagoas. Sim, é disso que eu estou também. Não pode por conta de uma determinação do juizado especial. Não foi nada administrativo de corregedoria. Foi o juiz dessa juizado que determinou dessa forma. Certo. Então, pelo que você me fala, pelo que o Mauro também falou um pouco, isso é algo comum de acontecer, né? A gente entrando no cenário atual, que a gente sempre gosta de discutir aqui, as práticas, afinal de contas a gente fala sobre o dia a dia de vocês. Então isso é comum de acontecer, tanto esse tipo de comunicação por meio eletrônico, que agora, pelo que você me disse, já não pode mais fazer, tem que ser presencial, mas precisa se afastar imediatamente, como vocês falaram algumas vezes. E não só se afastar, porque aqui, de novo, no nosso caso, os oficiais não afastam, literalmente, não tiram o agressor do lar. Nós comunicamos as medidas protetivas. Tá? Então, uma das ordens é que o próprio agressor se afaste. Certo. Tá? E também deixe de entrar em contato com a vítima, com os familiares, testemunhas, e tem uma série de outras medidas protetivas. Não pode se aproximar a uma distância X que o juiz determina, costuma acontecer em cerca de 500 metros, e vem um rolzinho de medidas protetivas. Mas tudo por meio de uma única intimação, do agressor e da vítima. Certo. O Mauro falou que não tem muita coisa na legislação falando em relação a isso, é por isso que tem essa fragilidade na padronização. O grande problema, eu diria, que da medida protetiva é a urgência. Tá. É a urgência. E quando a gente fala da comunicação eletrônica, a gente tem um aliado na celeridade processual. E todas as questões, praticamente todas as questões envolvendo violência doméstica são muito atuais. Então, os contatos que a gente tem no processo, no mandado de vítima, de agressor, geralmente funcionam. Por isso que é tão útil, tão interessante a gente conseguir fazer essa comunicação eletrônica. Não tem previsão
legal para isso, não em relação ao agressor. E é bom ressaltar que essa decisão aqui do juizado da violência é em relação à medida protetiva. Isso. Que o juízo entende que deve ser presencial para que haja uma atuação mais positiva do Estado, para que a gente passe maior credibilidade, para que não haja nenhum tipo de dúvida. Só que quando a gente fala de intimação da vítima, aí não tem nenhum tipo de problema. O próprio Código de Processo Penal permite que a vítima seja intimada por outros meios, inclusive por meio eletrônico. Isso já é previsto há bastante tempo. O grande problema é relacionado à medida protetiva. E tem fundamento, tem um pouco de fundamento esse entendimento diante da ausência de regulamentação, a ausência de lei específica sobre, porque a gente vê que existem muitos descumprimentos, que existe muita dificuldade em relação ao afastamento do lar. A gente vai mencionar alguns outros aspectos. Veja o exemplo que a gente já mencionou, que é um dos problemas do nosso cenário, que é essa fiscalização. Porque alguns entendem que sim, que o oficial tem que verificar se houve o afastamento, seja para comunicar ao juiz imediatamente, seja para tomar as medidas relacionadas ao flagrante. Se eu faço isso à distância, eu vou depender, como o Daniel falou, da comunicação da vítima. Da vítima me informar ao juízo que a medida não foi cumprida. Mas entre essa comunicação da vítima, pela vítima acontecer, para o juízo, para a delegacia, para o oficial de justiça, muita coisa dentro de casa, no âmbito familiar, pode acontecer pode muita ter coisa. acontecido. Então, eu imagino que essa decisão seja por conta desses cuidados, da garantia da ciência, da presença do Estado lá dentro da residência, que é o momento talvez mais delicado, que é a concessão da medida, e talvez para alguns que pensam, que entendem nesse sentido, para que o oficial fiscalize. Não cumpriu imediatamente, toma providências. E aí a gente vai chegar lá, se a providência vai ser afastar ou comunicar ao juiz. Quando você fala em relação a esse tempo que pode acontecer muita coisa, me vem à cabeça até a questão da coação mesmo do agressor. Fale para ele que eu saí, ou faça tal coisa, porque senão eu faço tal coisa com você. Né? Ou desista do processo. E é muito difícil do Estado adentrar na residência, na vida privada das vítimas, das famílias. Quem faz isso, às vezes, é a polícia no momento de um flagrante e o oficial de justiça no momento do cumprimento das medidas protetivas. Então, é importante, sim, essa presença física. É necessário em todas as hipóteses? Não. Se a gente tivesse a possibilidade de fazer a comunicação por meio eletrônico, dependendo da natureza da medida, por exemplo, que não seja o afastamento, que sejam outras, seria até possível manter primeiro um contato com a vítima. Mas esse é o cenário. É que hoje a nossa determinação é que seja presencial por conta dessas peculiaridades. Aí eu já lhe pergunto uma coisa. Você falou, quando não necessariamente é afastamento, mas pode ser outras situações. Que situações seriam essas se não afastamento? O Daniel mencionou algumas situações. É você não se aproximar da vítima onde quer que ela esteja, a mais de X metros, não entrar em contato telefônico, porque às vezes existe como você falou, uma coação. Por vezes a agressão é psicológica, é moral, então não é só agressão física, isso é feito também por outros meios de comunicação. Também relacionado aos filhos, aos menores, também existem ordens que podem até suspender direito de visita relacionado aos filhos. É delicado isso. Porque me passa pela cabeça, o agressor ele já está num nível de estresse psicológico alto, então chega o ponto de cessar ele a não poder encontrar com os filhos, nesse quesito aí dobra o estresse dele, né? E às vezes ele usa esse argumento para se aproximar da vítima. É bem comum isso acontecer. O agressor diz, não, eu tenho o direito de visita, às vezes o juiz não menciona, tá? Não tem nada na decisão, mas o agressor, o suposto agressor tem o direito de visita e ele usa isso como fundamento para ir até a residência, por exemplo, para pegar os filhos no final de semana. Isso é bem delicado, porque se ele faz isso, ele está descumprindo a medida protetiva. Olha, e o direito à visitação, o direito a, às vezes, uma guarda compartilhada, ela pode ser feita, mas não dessa maneira, diretamente do agressor indo até a residência, porque existe ali uma ordem de proibição. Presumo que outras pessoas levariam os filhos até ele, que não a vítima, porque senão estaria se aproximando do mesmo jeito. Sim, essa é a recomendação. Frequentemente o juiz coloca na decisão isso, que esse direito de visita seja intermediado por terceiros. Sim.
Entendo. Tem que ter uma delicadeza para operacionalizar isso, né? Sim, sim. Porque se a pessoa não pode se aproximar, conversar por qualquer meio com a vítima, como organizar isso em relação aos dias, como pegar o filho ou a filha, como devolver, tudo por meio de terceiros. Sim. Geralmente terceiros indicados pela própria vítima, da confiança dela, ou pelo representante legal do agressor, pelo advogado do agressor. Mas nunca o agressor ligando o WhatsApp, é vedada mesmo a comunicação por todos os meios. Inclusive frequentar os lugares que a vítima frequenta, o agressor também não pode, entrar em contato com os familiares. Às vezes ele tem até toque de recolher, aspas, voltar para casa. Se tiver porte ou posse de arma de fogo, em geral o juiz manda caçar. Então, são decisões bem sérias mesmo em relação ao agressor. Porém, como o Mauro mencionou, né, quando o juiz não trata em relação à guarda do menor, ele ainda tem esse direito em relação ao filho. Só precisa ser organizado em relação a como proceder sem entrar em contato com a vítima nesse sentido. Dá para fazer. Os advogados conversando, eles conseguem fazer isso. É bem delicada essa situação porque qualquer brecha que se der pode acarretar num problema muito sério, né? Pode. E o oficial deve instruir a vítima para que diga, olha, se o agressor desobedecer qualquer um desses itens, porque no mandado vem lá um rolzinho com todos os itens da medida protetiva. Se ele descumprir qualquer um desses itens, denuncie. Fale na delegacia, volte aqui ao juizado, fale com seu advogado ou seu defensor. Existe um botão do pânico da Polícia Militar, Patrulha Maria da Penha, que o juiz determina, em alguns casos, em que a Polícia Militar dê assistência às vítimas, dependendo do caso, e ele determina que se instaure esse monitoramento da Polícia Militar, que se coloque a Patrulha Maria da Penha em proteção da vítima. E a gente não vai discutir muito isso daqui, porque tem um cardzinho aqui onde a gente fez uma live justamente com a comandante da Patrulha da Maria da Penha, da Polícia Militar aqui de Alagoas. Falamos tudo sobre isso, então se você tem interesse em saber como funciona, nós temos uma ótima referência aqui no nosso estado. Dá um cliquezinho depois naquele card. Enfim, essa é a forma que o oficial de justiça pode instruir a vítima acerca do descumprimento da ordem pelo agressor. Entendi. Aí já me vem outra pergunta na cabeça. Aconteceu essa situação, vou criar aqui uma situação que eu sei que vocês já passaram, provavelmente, ou que já viram os colegas passarem, mas a situação X o agressor foi lá, agrediu a vítima e tal, aconteceu toda aquela situação e vocês precisam afastá-lo. E o cabra se recusa a sair de lá. E vocês precisam ir lá para poder resolver a situação. Então, como resolver essa situação? Como é que vocês vão? Vocês vão em dupla? Vocês vão com a polícia? Vocês vão com o juiz? Vocês vão com quem? É uma situação em que, se a gente sabe que vai haver essa recusa, que vai haver essa negativa, que ela já está acontecendo, é mais tranquilo porque a gente já vai preparado. A gente já vai em dupla, já vai com o apoio da Força Pública, Polícia Militar, Civil, Federal, vai depender do caso. E aí é cumprido como um outro mandado coercitivo, é cumprido como um despejo, uma reintegração de posse, uma prisão, uma condição coercitiva, é algo bem semelhante. É claro que a gente toma um cuidado maior, porque ali o alvo não é só retirar o réu, não é só fazer com que ele cumpra, é a proteção da vítima. Então, durante a diligência pode acontecer alguma coisa. Aí você perguntou de história, eu me lembrei agora. Eu fiz uma já há algum tempo em que o agressor era um policial militar. Eu tive o cuidado de acionar a polícia militar e para que fosse um superior hierárquico. Ele, salvo engano, era um capitão, então foi um tenente-coronel. Ele participou da diligência. Isso facilita muito, porque existe ali uma hierarquia muito forte na polícia militar. E eu não permiti que o agressor ficasse entrando em casa para pegar os seus bens, porque a mulher estava em casa. Então eu determinei que ele ficasse fora e que ela trouxesse até nós os bens pessoais que ele precisaria naquele momento. Esses são os cuidados, né, no caso de um policial militar, que pode ser um agressor nesse caso. Então vai depender muito do caso concreto. Uma das dificuldades, Clito, que a gente tem é a quantidade de mandados e a urgência. Então a gente não consegue preparar toda essa estrutura para todos os mandados. Se eu tenho uma intimação, a grande maioria dos colegas faz a intimação e devolve para o juiz. Sim. E aí, como eu falei lá no início, é uma mera intimação, mas que ela pode desencadear
uma diversidade de fatos, de situações diferentes. E aí, você vai sozinho? Você vai em dupla? A gente não tem padronização, a gente tem o bom senso. Então é isso, é cumprir o mandado de afastamento como se fosse uma outra ordem coercitiva com os cuidados especiais envolvendo ali a vítima. Se você não vai preparado para o efetivo afastamento, porque você vai fazer apenas a intimação, ainda assim você tem que ir com cautela, porque ele pode se recusar, você pode perceber que existe ali uma possibilidade de reação violenta naquele momento, você precisa tomar uma providência. Então, nesses casos, aí eu digo que sim, a gente deve chamar a força pública e fazer com que a ordem seja cumprida, mesmo que ela seja somente de intimação. Sério? É porque é nessa hora que o agressor toma conhecimento em que a mulher denunciou ele. Sim, sim. Ele não sabe. Às vezes ele olha, ué, você foi na polícia contra mim, mulher? E aí isso pode crescer às vezes, e o oficial de justiça está ali, e agora? Foi por isso que eu fiquei com essa interrogação e fiz essa pergunta, e vocês contextualizaram bem, mas ainda me gera a dúvida o seguinte: não seria interessante, ou talvez não fosse mais plausível, que o oficial ou a oficiala já fosse munido da força pública para se antecipar nesse tipo de situação? Cara, isso vai depender tanto da estrutura local que você tem, porque isso não está, em geral, isso não está na ordem judicial. Tá? Se for um afastamento do lar, o oficial vá lá e tire o agressor do local, com certeza é um apoio policial. Né? Como qualquer outra ordem coercitiva. Sim. Né? Eu digo assim, com certeza, mas ainda a gente precisa ponderar um pouco. Às vezes uma constatação breve, porque não dá tempo. Eu estou querendo construir um pensamento aqui, mas não dá tempo. A gente esbarra no problema estrutural. É problema quantidade estrutural. De recursos humanos, estrutura e quantidade de serviço. E prazo. Aí e olha que a gente está falando da capital. Quando a gente vai para o interior, às vezes é mais precário ainda, tem menos oficial de justiça. Estrangula mais o tempo, eu entendo. É difícil. Mas eu já pergunto para vocês o seguinte em relação a essa questão do tempo. Vocês pegam tipo 3, 4, 5, 10, 20 mandados dessa questão da medida protetiva? Sim, 3, 4, 5, 10, 20, depende do dia. Sempre. Nossa senhora, aí é por isso que eu falo, por isso que me vem à cabeça, melhor dizendo, e por isso eu falei, é essa ideia de, cara, eu não sei o que vai ter lá. Eu posso chegar lá e eu quero dizer, beleza, eu tô saindo. Ou então, não vou. Aí dá uma tapa na mulher na hora e começa uma confusão, ou vai ou vai pro extremo, faz alguém de refém. Olha a confusão. E às vezes não é nem tapa, às vezes é agressão moral, é agressão psicológica. E é difícil. Sim. Porque você ali, você é uma autoridade, você é o Estado, e tá o cara lhe agredindo, lhe apontando, às vezes com uma arma na cintura, você percebe ou não. Ou fazendo com o cônjuge ali na sua frente, e o que você vai fazer? Cara, às vezes o cara nem sai de casa. E a mulher tá lá dentro, só sai a mulher. Quietinha, mansinha. Como é que você interpreta isso? Que ela tá de boa indo lhe receber ou que ela tá toda coagida, ameaçada pelo cara que tá lá dentro? Não dá pra gente saber. Então não dá pra gente discutir muito e querer ser psicólogo na hora, apesar de ser mais uma das atribuições do oficial de justiça. Mas, cara, são situações delicadas. Então assim, cumprir a ordem é cumprir a ordem, não dá pra se envolver muito. A gente precisa instruir, mas se envolver no cenário ali... Só o que me vem à cabeça cara, vá com a força pública, vá munido, porque pode ser que dê ruim. É como você ter um seguro, você pagar o seguro de um veículo e não querer utilizar ele nunca. Ao meu ver, é o correto. A ordem independente, aí já é opinião pessoal, tá? Independente se ela é de afastamento mesmo, ou se ela é de intimação para que a pessoa saia, então é ordem para o oficial, é para que o oficial afaste ou para que o oficial intime. Ao meu ver, independente da ordem, ela tem que ser afastamento. Porque a ordem é imediata. Se você não cumpre, por mais que eu não tenha uma ordem direta, eu, oficial de justiça, não tenho uma ordem direta para afastar o agressor, eu vou estar diante de um flagrante. De um flagrante de descumprimento. E aí entra naquela atividade de fiscalização, em que a lei não diz que é para fazer, não diz que não é para fazer. Não está dentro das atribuições, isso está implícito. É muito delicado. Está implícito como garantidor do cumprimento da determinação judicial, que cabe ao oficial de justiça. Então, sim, você está certo. Era para ir sempre em dupla, pelo menos, ou um grupo especializado, um psicólogo, alguma equipe multidisciplinar. Sempre deveria ter uma estrutura adequada. Infelizmente, o Estado, em geral, não tem toda essa estrutura. A gente tem que escolher aonde vai. E aí a gente recai em qual o problema? Na falta de informação. Isso é tudo tão rápido, tudo tão urgente, que nós não conseguimos fazer uma análise prévia adequada dos processos.
para poder saber quem é aquela pessoa, se tem porte de arma, se há uma efetiva agressão, se é uma agressão psicológica, física, moral, sexual, patrimonial. Existem vários tipos de agressões. E aí a gente costuma ir meio que às cegas. Somado isso, a ausência de acesso a sistemas eletrônicos, que é um outro problema que eu não vou me aprofundar aqui, mas que a gente não tem, em regra, essa base de dados para saber com quem a gente está lidando. Sim. Será que aquela pessoa ali carece de um reforço policial para diligência? Será que não? Qual é o tipo de agressão? Então isso falta justamente por muito trabalho, pouco prazo e pouca estrutura em geral. A gente vai um pouco que às cegas. Eu já fico imaginando se uma oficiala vai fazer um tipo de diligência como essa, né? Me veio à cabeça isso agora também, porque Mais delicado. já é delicado, né? Você está lá, o cara agrediu a mulher e é uma outra mulher que vai fazer, enfim. Ainda mais quando ela vai sozinha, né? Pois é, mais reforço o que eu disse do apoio policial. E aí está se tratando também de questões culturais, machismo. Uhum. E quando a gente fala de uma mulher fazendo a diligência sozinha, é mais delicado, tem que ter o dobro de cuidado. Tem. E olha só, tudo isso que a gente está falando agora, a gente está falando sobre a proteção da mulher. Uhum. Obviamente dentro da violência doméstica, no lar, no trabalho, ali no domicílio, né? A gente está falando da mulher. E aí o Estado se preocupou com isso, por conta de tudo isso que a gente está falando, o Judiciário também. E aí houve deixa eu ler aqui, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir, Erradicar a Violência contra a Mulher. Isso foi conhecido como a Convenção do Belém do Pará. E aí o Judiciário instituiu o Juizado Especial da Defesa da Mulher. O CNJ trouxe a resolução número 346 de 2020, 346 de 2020, que fala sobre os procedimentos, sobre os prazos para cumprimento de mandado, etc. Também reconheceu a necessidade da urgência, 48 horas, tudo muito rápido, né? Tudo em prol da proteção da mulher. E aí a gente para e pensa assim, bom, tudo acontece dentro de uma denúncia na delegacia, isso vem para o judiciário, o juizado processa, tudo aqui na segurança do Estado, mas onde tudo isso é materializado, onde isso é resolvido? É na rua, é na casa do agressor, é onde o crime de ameaça aconteceu. E quem é que está lá? O oficial de justiça. Sim. Ou pior, a oficiala de justiça, a mulher, vai para o local onde acontece a agressão contra outra mulher e está lá ela sozinha. Parece que o judiciário não se preocupou tanto com isso nesse ponto, né, em relação ao oficial de justiça, ao servidor que vai lá, dar a cara a tapa, entre aspas, cumprir uma ordem judicial, representar o Estado, mas ainda assim, uma mulher, outras aspas, no local do crime com o criminoso próximo e sozinha. Então, minha opinião pessoal de novo, oficial de justiça jamais deveria fazer esse tipo de diligência sozinha. Daniel, é machismo, é sexismo? Não é. Não é. A não ser que o oficial tenha algum preparamento militar, tático, policial, marcial. Oficial de justiça não tem isso. Não tem isso. Então, assim, mulher, oficiala, não vá sozinha cumprir esse tipo de diligência. Vai em dupla, sendo que a dupla é um homem. Vá, de repente a organização cria um núcleo especializado para esse tipo de apoio, que não precisa ser só para cumprimento e afastamento do lar. Para medidas coercitivas em geral, busca e apreensão, prisão, despejo, afastamento do agressor do lar, com um grupo, um núcleo especializado que trata desse assunto. Mas a mulher, sozinha, se colocar nesse tipo de situação, apesar de ser uma obrigação do oficial de justiça, assim como o Estado judiciário protege muito a mulher, ela deveria olhar para dentro de casa também e tomar uma medida administrativa interna. Daniel, mas aí é utópico demais. Às vezes às vezes você fala com seu chefe, apesar de ser minha atribuição, olha o que acontece. Relata, porque às vezes os caras não percebem. Sim. Então, fale com a sua administração, fale com a corregedoria, institua núcleo especializado e não vai sozinho. Não vai sozinho. Eu ainda quero contextualizar um pouco mais isso que a gente está conversando, em relação ao oficial especificamente. Eu sei que é urgente, eu sei que tudo é muito rápido, 48 horas, como vocês falaram, que vocês pegam 5, 10, 15, 20... Mas existe a possibilidade do oficial fazer a solicitação de apoio policial para fazer esse tipo de... Sim, mesmo é perfeitamente possível. O oficial ele não tem a prerrogativa... Tem um recurso bom aí, né? Sim, às vezes. A gente não tem a prerrogativa de requisitar. Mas como o agente responsável pelo cumprimento da ordem judicial, nós podemos e devemos solicitar. E, em geral, essa solicitação é atendida.
Aqui, né? Aqui no nosso capital, estado. Né? Tem locais em que não. Tem locais em que a força pública exige a requisição do juiz. Então, olha o atraso que a gente tem. A diligência vai ser feita pelo oficial de justiça, o juiz em paralelo tem que enviar uma requisição para a força pública, que vai ter que entrar em consenso com o oficial para poder fazer as diligências. Isso deveria ser uma estrutura, como a gente vem falando, do próprio judiciário. Nós já deveríamos ter isso de uma maneira estruturada, de uma maneira organizada. Mas sim, o oficial ele deve solicitar, a gente sempre defende que o oficial solicite diretamente. Se houver uma recusa, aí sim a gente precisa comunicar ao magistrado para que ele tome as providências. E se isso acontecer de maneira reiterada, eu tenho certeza que a administração pública vai tomar alguma providência para poder melhorar essa metodologia. Há casos que são muito mais evidentes, quando a ordem é vá e afaste, literalmente, tira o agressor de dentro do lar. Diferente daquela que a gente estava falando sobre intime sobre as medidas protetivas, onde a gente se recai numa intimação. Aí a gente chega, polícia militar, ou civil, ou qualquer força que o valha, eu preciso de apoio policial para me acompanhar ao cumprimento desse mandado de intimação. Eu vou intimar o agressor das medidas protetivas e vou embora. Será que com o tempo a instituição policial vai continuar à disposição para intimar? E aí é uma interrogação, não tenho resposta. Isso é uma incerteza, né? Mas o risco é o mesmo. Sim. Claro, ele aumenta um pouco quando você tem que necessariamente extrair o agressor lá do lar. Aumenta um pouco. E aí sim, sem sombra de dúvidas, o apoio policial deve estar próximo. Mas no caso das intimações, que o risco é muito alto ainda. E aí fica essa situação. Depende muito da estrutura, tanto do judiciário quanto do policiamento local também. Entendi. Existe uma situação que eu tenho certeza que vocês ou já ouviram falar ou então já presenciaram também, né? Obviamente vocês estão nessa profissão desde a Pangeia. A gente é mais velho do que parece. Mas vocês estão lá na diligência especificamente para fazer o afastamento do agressor e a vítima pede para vocês não fazerem na hora porque ela desistiu e não quer mais e eu amo esse homem. O mal está olhando para mim, então eu vou dizer. Diga-me. Não cabe renúncia no momento da diligência. Tá. Ela não pode desistir, ou então retratar no momento da diligência com o oficial de justiça. A lei não permite isso. Por vários motivos. Ela pode estar sendo agredida ali psicologicamente, pode estar coagida, pode estar sendo ameaçada, que é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Mas não cabe retratação no momento da diligência. O oficial de justiça não para, ele continua e cumpre a ordem. O que ele pode fazer é ainda esclarecer. Sim, você pode desistir, mas não nesse momento. Você deve comparecer lá ao juizado, com o seu advogado, defensor, etc., e explicar tudo para ele. E lá você requer ao juiz que o processo seja baixado, arquivado, encerrado, enfim. Mas a ordem deve ser cumprida. Nenhum oficial de justiça deve deixar de cumprir a ordem ali, né, em diligência, porque a vítima está pedindo para desistir. Isso é um erro grave do oficial de justiça. E o fundamento, a justificativa é até o que você falou, a possibilidade de coação, de ameaça. Então a vítima na hora, na presença do réu, o réu pode estar lá dentro, né? Isso. Ou ele pode estar do lado. E essa desistência ela pode ser uma coação, ou mesmo a própria vítima que se vê naquela situação delicada de familiar, de agressão e de violência, ela acaba se submetendo àquela violência, e a gente sabe que isso acontece demais. Como eu disse, é difícil o Estado conseguir enxergar o que está acontecendo. Por isso que deve existir essa audiência especificamente designada para isso. Está lá a previsão na Lei Maria da Penha, não é invenção nossa. Nas famílias mais pobres, normalmente o homem que provê o sustento da família, em geral. Tá? Então, quando o homem é afastado do lar, não é difícil você ver na cabeça da mulher: e agora, como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou morar? O que eu vou dar de comer para os meus filhos sem um homem aqui? Então, o que o Mauro comentou é que, às vezes, a vítima acaba se sujeitando por razão das circunstâncias, o que é horrível. Um relacionamento abusivo para poder ter essas condições do mínimo, né? É dependência financeira, às vezes é dependência psicológica, emocional. Aí é outro ramo que estuda isso, mas que é interligado com o direito e a gente precisa estar ciente. Aí vai o oficial de justiça / psicólogo tentar entrar no âmbito desse assunto. Não dá. Obviamente, claro, né, a gente, aspas, de novo, estou botando muitas aspas hoje, nós somos os olhos do juiz em diligência, então
Vez ou outra a gente pode pegar parte desse cenário, cumprir a ordem e levar para o juiz o que a gente está enxergando, o que está observando ali. Né? Aí o juiz toma as providências dele, mas não deixe de cumprir a ordem. Você falou em relação ao juiz agora e me veio na cabeça algo como o Mauro tinha falado antes. Se o agressor não quiser sair no momento do afastamento, lá ele se recusa a sair e tal. O Mauro falou sobre a questão do flagrante, né? Está ali em flagrante, enfim, e a gente deve continuar a diligência e tal, e agir como outra condução coercitiva, né, no caso. Mas existe alguma regra, eu vou dizer assim, vou utilizar essa palavra para ficar melhor concebida, mas existe alguma regra específica que você precisa comunicar ao juiz antes de tomar determinadas providências? Aqui a gente pode falar sobre duas coisas diferentes. Primeiro, é a possibilidade de prisão em flagrante. Não houve cumprimento, o oficial vai lá e faz a prisão em flagrante. Segundo, é a possibilidade de prisão preventiva. Então veja, quando eu realizo a prisão em flagrante, vai gerar um novo inquérito, um novo processo penal. Sim. Essa prisão ela não tem correlação com a violência doméstica diretamente, com os autos da violência doméstica. É um descumprimento de ordem judicial. Já é outra coisa. É um crime de descumprimento. É um flagrante. Eu posso ingressar na residência, fazer a prisão. A outra situação é quando eu tenho esse mesmo descumprimento, com flagrante ou não, que é autônomo, e eu tenho a possibilidade, neste processo de violência doméstica, de o juiz determinar uma prisão preventiva. Então podem acontecer as duas. Se eu apenas comunico o magistrado, que eu não estou errado se eu fizer isso, se eu fizer somente isso, o magistrado possivelmente vai decretar uma prisão preventiva, que vai acontecer em momento futuro, não vai gerar um novo processo necessariamente, porque a prisão é em decorrência deste processo, é uma cautelar dentro da medida protetiva, do processo da violência doméstica. Então eu tenho essas duas possibilidades, eu posso ter a prisão em flagrante, ou posso ter uma comunicação do juiz para que haja apenas uma prisão preventiva. Eu posso ter os dois. Se ocorrer o flagrante, é muito possível que o juiz também vai determinar a preventiva dentro dos autos. E aí essa decisão vai caber ao oficial de justiça de acordo com as circunstâncias. Cara, o fato é que não existe uma regra clara. Tem oficial que vai por um lado, tem oficial que prefere ir pelo outro. Às vezes depende do caso concreto, lá o que está acontecendo, sim. Às vezes o cara está alterado, está agressivo, está com o famoso sangue no olho, está armado, está agredindo, qualquer coisa nesse sentido. E aí cabe mais a tendência de uma prisão. Quando o cara está lá de boa, relaxado, mas a gente nunca sabe o que está na cabeça dele, né? Sim. Esse cenário é todo sensível, é todo delicado. Nunca se sabe o que vai acontecer. Mas é mais fácil de entender comunicar ao juiz. Tá? Não tem o passo errado. Depende muito do oficial, depende da circunstância, depende da preparação que o oficial tem na diligência ali na hora. Porque vai que eu estou intimando um cara para que ele se afaste do lar. A intimação de medidas protetivas. E ele não cumpre lá na hora e eu estou sozinho. O que eu vou fazer? Posso dar voz de prisão naquele momento. Eu posso, eu devo. Eu não estou preparado para isso. Ah, Daniel, mas você tem 48 horas, você pode sair, se organizar e voltar. Tudo bem, posso. Mas eu também posso sair, conversar com o juiz e voltar. E depende da estratégia de cada oficial de justiça e da situação lá que está acontecendo, que a gente consegue observar. E às vezes a gente nem consegue observar. Entendi. Eu queria perguntar sobre o botão do pânico, inclusive, que você citou aqui. Mas é o que? Apertou o botão, a viatura chega? É por aí? A resposta para isso está naquele outro vídeo. Ah, não! Você vai ter que assistir aquele outro videozinho. Porque lá vem de verdade, aparece a comandante da Polícia Militar, ela explica tudo, deixa telefone, ela chama as vítimas de minhas queridas, ela usa uma tecnologia bem fofinha. Uma simpatia. Dá uma olhadinha lá depois. Dê uma olhadinha lá depois. Tá bom. O vídeo é muito legal. Então eu vou assistir e você vai apertar o botão, mas não é o botão do pânico, é o botão de se inscrever e de curtir esse vídeo, de compartilhar com os amigos, amigas, seja lá com quem você acha que possa se interessar por esse assunto. E muito obrigado por participar mais uma vez de uma estreia aqui da Escola de Oficiais. E para acompanhar mais o nosso conteúdo, entra no nosso site que está aqui na descrição do vídeo. Beijo e até o próximo.
mandou um beijo.